sede da tua Tá presença. gravando aí, Elmi? Já, É hora que você puder dar um alô aí, só pra gente saber. já está gravando, gravou até essa conversa. Amém. Shalom, shalom. Falamos aqui de São Paulo, capital. Sou Caselato. Que seja um dia maravilhoso aí para os meus queridos irmãos aí, para Regina, Cláudia, Welby, Esther e quem mais entrar, né? Bom, então, acho que todos já sabem, né, que hoje é um dia que a gente não prepara nada, né? Que é um dia de comunhão. E eu estava pensando, né, ontem, o que que a gente poderia falar hoje aqui e tal. Aí várias coisas passaram na minha cabeça, né? A gente poderia falar do resumo da Paraxá que começa hoje. Aí pensei muito na nossa live de segunda-feira sobre alimentação também, né? Que a gente poderia dar umas pinceladas aí, que foi bem interessante o que a gente falou na segunda-feira. E é algo que tem muito a se falar ainda, né? Sobre alimentação bíblica, sobre os impactos da alimentação nas células, né? Nas células, no nosso DNA, né? No nosso DNA. Vocês sabem que há uns bons anos atrás, né? Antes de a gente começar a nossa techuvá aí, né? O nosso retorno às origens, né? Dos originais. Vocês sabem que eu tinha uma coisa assim, uma convicção no meu coração. Eu nunca pesquisei, mas eu tinha certeza. Há muitos anos atrás, eu tinha certeza que quando a pessoa se convertia verdadeiramente, que ela se convertia, o DNA dela mudava. Se você fizesse um mapeamento genético antes da conversão e depois da conversão, era outro DNA. O DNA tinha alterado, né? E hoje, com tudo que a gente tem tido acesso aí, né, de ensinamento, gente, isso aí é ponto pacífico, né? Isso daí é certeza, né? Então a gente sabe hoje que os traumas que a gente tem, as grandes alegrias que a gente tem, muita coisa ou toda do emocional que a gente vive, tudo isso fica registrado no nosso DNA. E dizem os sábios judeus, né, que aquele livro da vida que é mencionado nas escrituras, que um dia ele vai ser aberto, né, esse livro da vida é o nosso próprio DNA. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? É interessante, né? Tem muitas coisas assim que a igreja não tem acesso, né? Mas quando as pessoas começam a estudar um pouquinho o Talmud, né, que é a Torá oral e outras literaturas hebraicas, né, judaicas, tem muitas coisas interessantes. Que nem ontem eu estava assistindo com a Emily, né? A Emily é a minha esposa, né? Tá, que eu agora eu chamo ela de Emily, que Emily é um nome mais poderoso. Não vou entrar nisso agora, mas é o nome mais poderoso. Então, ontem eu estava assistindo com a Emily o capítulo dos Dez Mandamentos, né? Onde os filhos de Arão foram fulminados ali quando eles colocaram fogo estranho ali no altar. E aí depois veio alguns episódios ali do maná, das codornizes, né? Que o povo queria carne, aí Deus mandou codornizes e tal. E aí a gente tava falando do maná, né? Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, né? Mas existem alguns relatos aí dos sábios de Israel que eles falam o seguinte, né? Na Bíblia está escrito que o maná ele tinha gosto de pão de mel, né? Isso é o que está na Bíblia. Mas existem, eu estou no celular, mas existem relatos de sábios de Israel que falam também que o maná ele tinha o gosto daquilo que você tinha desejo de comer. Então, se você queria comer uma manga, quando você comia o maná, você sentia gosto de manga.
Se você queria comer um cordeiro, quando você começava a mastigar, ele tinha gosto de carne de cordeiro, né? Então, assim, tem muitas coisas interessantes, né, que são citadas e que a igreja não tem acesso, né? E que são coisas que enriquecem muito, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, Então, já ouvi assim, falar a respeito também, é a mesma coisa. é bem interessante isso daí, né? Eu nunca Mas tinha ouvido falar sobre isso. E tu falando agora me veio assim na cabeça. Já imaginou você ter ideia de comer uma coisa e aquele único pão te trazer os sabores? Cara, pois é é. surreal. É muito interessante. Eu fiquei pensando nisso, né? Assim, alguns minutinhos, né? Porque o nosso corpo ele é super inteligente, né? Todo o nosso corpo ele é inteligente. Então, assim, quando o teu organismo ele sente necessidade de alguma vitamina específica, de alguma coisa, aquilo desperta em você o desejo de comer, né? Então, assim, pode ser um mecanismo, né, para a pessoa ser suprida de forma natural naquilo que ela estava necessitando também, né? Shalom, shalom, Mayara. Como é que você está, minha querida? Tudo bem? Que privilégio tê-la conosco. Dia, gente! Bom dia, meus queridos! Eu vou ficar aqui fechadinha, porque daqui a pouco eu vou fazer uma viagem. Mas eu falei, eu vou entrar um pouquinho para ouvir o tempo que eu conseguir e participar dentro do que for possível. Que bom. Então, compartilha aí alguma bênção aí com a gente. Bom, você não está podendo falar, né? Fique em paz. Não, Fique mas em eu paz. posso falar por enquanto. Por enquanto eu ainda Ah, posso. quando você Ah, puder falar, fala aí, então. semana maravilhosa, né? Assim, assim, uma semana de desafios, gente, falar a verdade. Uma semana assim, meio desafios, mas o Senhor sempre dando resposta. Eu, assim, o que eu tô sentindo, assim, comigo esses últimos dias, mais conectada, né? Deus tá me pedindo para acordar de madrugada, para orar de madrugada, mas, assim, eu vejo o cuidado do Senhor nos detalhes. Então, o dia que a gente está fraca, a gente conecta e fortalece. O dia que você precisa de uma resposta, você vê a resposta vindo. Mas coisas nesse sentido, né? Eu tô vendo um trabalhar do Senhor muito lindo, assim, o Senhor tá me mandando pessoas, né, ultimamente, assim, às vezes algumas coisas que as pessoas vêm pedir ajuda, e aí eu vejo o, o Senhor trabalhando, né, me usando, me usando, assim, de alguma forma na vida de duas pessoas específicas que chegaram a mim nessa última semana. Então, só bênção, bênção, bênção. Quando dá, a gente recebe, né? É, Vocês sabem que eu estava falando antes de você chegar, né, Mayara, que esses dias aí tenho assistido alguns capítulos daquele Dez Mandamentos, né, que passou na Record, na Netflix, né, sem intervalo, né, porque quando acabou essa série aí na Record, eu jurei que nunca mais assistia nada na Record porque é um desrespeito com o telespectador, o que eles enrolam e põem de comercial, né? Então, assim, era 5 minutos da novelinha lá e 15 de propaganda. Não, era um negócio assim desrespeitoso, gente. Quando acabou aquilo lá, nunca mais eu vi nada. E agora começou no Netflix, né? Então não tem propaganda, você adianta as enrolações, né? Pá, pá, se adianta e vai nos pontos, né? Então agora eu tô ansioso de ver a hora que a Terra engole Corá e a família, né? Que são os rebeldes ali, né? É, então a gente tava falando disso, né? Agora eu perdi o fio da meada aqui do que do que O, o eu lembrei. YouTube, o YouTube tá indo no mesmo caminho. Às vezes a gente tá louvando no YouTube e os caras pegam aí um louvor de 3 minutos e enfiam um comercial de 1 minuto. É, não adianta. A única coisa aí para resolver isso é assinar o YouTube Premium, né? Que aí não tem propaganda, né? Mas então, eu tava falando, né? Então é o seguinte, eu tenho assistido alguns capítulos com a Emily, né? Sobre os Dez Mandamentos. E assim, o que Deus tem mostrado muito assim, com relação à nossa realidade atual, é o seguinte: o pessoal já está no deserto, né? O pessoal já está no deserto.
Então, tem aqueles que começaram agora a chegar diante de Moisés ali e começar a reclamar, né? Os revoltosos, né? Reclamar que eles não têm lá as cebolas, não têm os pepinos, que eles não aguentam mais comer do maná, que é um calor absurdo e que eles só comem poeira e tal, papapá. Mas tem os outros que tem gratidão no coração, assim, né? Que tem gratidão, que sempre estão lembrando de como o Senhor os tirou do Egito, né? Com uma mão poderosíssima ali, com as 10 pragas. Depois, quando o Faraó foi atrás deles, Deus colocou ali a coluna de fogo impedindo o Faraó de chegar até eles e massacrá-los. Aí Deus abre o Mar Vermelho, eles, bom, vocês conhecem o desenrolar aí. E conosco hoje, gente, é exatamente a mesma coisa, né? Porque o povo estando no Egito naquela época, hoje o mundo é o nosso Egito, né? Nós estamos nesse mundo aqui que é o Egito. Então, no dia a dia, né, como a Mayara falou agora há pouco, né, foi uma semana desafiadora, né? E creio que para cada um de nós é assim, mas você pode adotar duas posturas, né? Então você pode adotar a postura de realmente ser grato pelo suprimento de Deus, pelo sustento de Deus, em cada necessidade, né? Porque a gente vê o pessoal ali no Egito, gente, uma hora era a água que eles precisavam, outra hora era transformar a água amarga em água doce. Aí, em outro momento, era o maná que começava a cair do céu. Então, assim, a gente ia vendo o suprimento, e conosco é a mesma coisa, né? Por quê? Porque essa dimensão que nós estamos agora, onde a gente está vivendo uma experiência humana, sendo nós espirituais, dependendo da tua postura, a tua vida é uma vida de bênção ou é uma vida de maldição, entendeu? Porque é bem isso, né? Porque com a tua boca você pode abençoar o seu dia ou você pode amaldiçoar, né, com a tua boca. Então, inclusive, até tem ali uma personagem também lá nos Dez Mandamentos, que é uma mocinha que agora ela está apaixonada lá pelo sumo sacerdote, né, que está viúvo. Então, ela era toda revoltada, né? Então, ela culpava muito Deus eh, das coisas tristes que aconteceu na vida dela, né? E a Joquebede, num comentário que ela faz ali com a esposa de Moisés, foi muito interessante o que ela falou. Ela falou o seguinte, que o problema todo daquele povo que estava no deserto era a mentalidade daquele povo, porque eles eram pessoas que tinham mentalidade de escravos. Então, aquelas pessoas no Egito, elas estavam acomodadas com a escravidão. Então, acordavam de manhã, iam trabalhar, iam ser açoitados, chicoteados muitas vezes, mas chegava no final do dia, eles tinham para onde ir, um lugar certo, né, que era a vila dos hebreus lá onde eles moravam. Aí tinha a porção de trigo que o faraó mandava para eles não morrerem de fome. E quando eles estavam tristes, estavam meio chateados, frustrados, eles tinham alguém para culpar, que era o faraó. Então o faraó era o maligno, era o opressor, e então eles tinham alguém para culpar. Só que agora, depois de libertos no Egito, eles não tinham mais aquela rotina. Então, cada dia era um dia diferente. A nuvem, a nuvem, né? A nuvem, ela ficava ali parada, o povo tinha que estar ali. E a nuvem, às vezes ficava um ano parada.
e eles ficavam ali. Quando a nuvem se moviam, eles tinham que desmontar todo o acampamento e seguir a nuvem. Então, assim, cada dia era uma expectativa, não tinha uma rotina. E agora, como eles tinham que adotar uma outra postura e aprender a reviver com uma nova mentalidade, quando eles estavam frustrados, já não tinha o faraó para cuidar, para acusar, para culpar. Eles eram livres, eles tinham que tomar responsabilidade sobre a vida deles. E aí o que acontece? Quando vinha a frustração, eles culpavam Moisés. Eles culpavam Moisés. Já não tinha o faraó para culpar, então culpavam Moisés. Então fiquei pensando nisso, né? E conosco é a mesma coisa, né? Conosco é a mesma coisa aqui nessa dimensão. Então você pode adotar uma postura, muitas vezes, de reclamão, de ficar praticando Lashon Hará, né? De reclamar dos seus problemas e tal, ou você pode ter uma mentalidade não mais de escravo, né? Mas de alguém que foi liberto e agora você tem responsabilidade para agir na direção que vai te mostrar, só que você tem que ouvir Deus, né? Para andar na direção, né? Ô, Elbi. Engraçado, ouvir você falando isso me fez lembrar de algo. Mas antes de falar desse algo, eu tô com minha sogra em casa, que ela gripou essa semana, foi parar no hospital. E aí minha esposa saiu do trabalho, foi lá, pegou ela, trouxe para dentro de casa, eu cuido durante o dia, minha esposa chega à noite e tal. E a minha sogra começou a reclamar ontem. A minha esposa, mãe, para de reclamar, que a senhora não está no hospital. Tem gente no hospital que não consegue nem falar, tem que botar comida na boca, tem que limpar o que faz na roupa. Você está levantando, para de reclamar, porque se a senhora começar a agradecer e ver o outro lado da coisa, a saúde vai melhorar. Agora, se ela ficar reclamando, sua tendência é piorar. Eu fiquei só calado. Em 2014, eu estava na faculdade e houve um paralelo com o que você acabou de falar, né? Olha que estamos falando de algo de, acredito aí, de quase 3.000 anos, né? E existem pessoas que vai presa e quando sai da cadeia cometem qualquer erro só para voltar, porque tem medo do mundo aqui fora, tem medo de encarar a realidade, tem medo das necessidades, de que ter que trabalhar para suprir suas necessidades. E dentro da cadeia, a vida ociosa coloca a pessoa nesta posição que ela comete. Olha só o paralelo. O povo saiu do Egito sofrendo para não viver sob expectativa, né? Desejou voltar. O cara é preso, cumpre a pena e sai. Para não viver sob expectativa, ele comete qualquer delito só para voltar para a cadeia. Como pode o ser humano agir assim? Então, você sabe que isso que você falou tem um filme muito lindo que vale a pena assistir, que ele fala sobre isso daí. Fala, Regina. A respeito disso que o Elbi tá falando, é muito interessante que eu convivi com uma pessoa que ele dizia isso. Era o motorista de uma empresa que eu trabalhava e ele falava isso. Ele falava, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para eu ficar preso porque lá eu não tenho que trabalhar, vou comer, vou ficar bem, vou ficar longe da minha mulher que fica me enchendo as paciências. Então, olha só, uma pessoa falava isso, mas o que eu queria falar não era isso não. Eu só falei isso por causa que eu vivi essa experiência. O Cadelato no início estava falando a respeito de alimentação. E estava falando do maná, né? Que ele dava o gosto de que você queria. E eu anotei aqui para eu não esquecer, e eu anotei assim, ó. A respeito da alimentação e do gosto do maná, é bem claro e mais forte esses sentimentos quando você está fazendo um jejum mais pesado, mais contínuo, daquele tipo de jejum que pessoas maduras fazem.
A percepção de alimentação é para nos mantermos vivos, é para subsistência. E o quanto que muitas vezes a alimentação é sentimental, ao invés de ser suprimento. Várias vezes, para você ter essa noção clara de que ela é para abastecer o teu corpo e te deixar vivo, é quando você está passando por um período de jejum muito pesado, daqueles dos tipos de pessoas maduras. E o entupir os canais de comunicação, ele pode vir influenciado por redes sociais, como vocês acabaram de falar, né? Que muitas vezes pelos comerciais, ou por pessoas que muitas vezes nos rodeiam, ou através de mercados, dependendo da frequência que se dá a essas visitas a esses lugares. Eu coloquei mercados, conveniência, shoppings. Então, isso pode te influenciar no seu consumo e no que você vai consumir ou não. E aí, quando você vai a esses lugares e ou segue alguém que está te dando essa indicação, você pode ter alguém para culpar. E bateu com o assunto que você estava falando, Caselato. Porque o jejum, ele te traz uma liberdade para governar. Você dá liberdade para o Espírito de Deus, o Espírito do Santo, guiar o seu espírito humano. E aí ele te guia e você faz o correto. E eu peguei aquele versículo que diz em João 8,36, que fala assim, ó: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba que tem um se. Se você permitir, se você tiver essa conscientização de que realmente o teu espírito que está no comando. Por quê? Quando acontece esse tipo de jejum, e eu coloquei aqui para acrescentar nisso, que é assim, ó: dependendo dos lugares onde você está, ou das salas em que você se coloca para estudar, pode determinar muitas vezes os seus sentimentos, as suas vontades também, sua maneira de pensar. E quando você está nesse período de, vamos dizer, de abstenção dessas influências e o teu espírito está forte, junto com o espírito do Ruach Kodesh, com o espírito do Pai, o espírito do Pai está guiando o teu espírito. Então, o que que acontece? Você consegue dizer não para essas futilidades da vida. E ao dizer não para essas futilidades da vida, você é guiado exatamente pelo caminho que ele quer. Você vai comer exatamente os alimentos que ele quer que você coma. E aí isso vai fazer o quê? Vai limpar cada vez mais os dutos de comunicação. E ao limpar os dutos de comunicação, ele vai te trazer clareza exatamente do que você deve fazer, de como você deve proceder, o que você deve falar. E isso é muito claro. Só que o homem, ele esquece dessa parte aqui, ó. Se, pois, o Filho vos libertar. É fácil pegar esse versículo e sair falando assim, se o Filho pois vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas sem analisar os detalhes, né? Esses detalhes, muitas vezes, que a alimentação influencia muito. Não só a alimentação, os lugares onde nós estamos, os lugares onde nós vivemos, onde convivemos, as influências que nós temos. A respeito do YouTube que o Web falou, eu tô fazendo ele, tô no Premium, e aí eu percebo também a diferença, tá? Dessas influências que vocês estão falando. É muito forte, gente. Então, com relação ao que eu estava falando, né, sobre a pessoa querer se tornar escravo de novo, ou presidiário novamente, né, que o Elby falou, tem um filme muito lindo que se chama Um Sonho de Liberdade. Eu não sei se vocês já viram esse filme aí. Já Então, assisti, nesse filme. Hã? já assisti. Então, nesse filme tem quando tá assim da metade para frente, tem uma situação que retrata isso, né? Um dos presos que era amigo lá dos dois principais atores, né? Chegou o dia dele ser solto, né? Depois assim de 30 anos dentro da prisão. E ele começou a ficar assim com medo, né? Mas ele foi, né? Então lá funciona da seguinte forma nos Estados Unidos: o camarada sai da prisão e ele já vai para um emprego, né? Para ele trabalhar e depois no final do dia ele volta para a pensão onde ele fica hospedado e tal. E ele era um empacotador, né, num supermercado. E ele começou a viver com aquela rotina,
Aí eu não lembro direito se ele estava muito tentado a praticar um crime para voltar para a prisão, porque lá na prisão ele tinha amigos, já era uma zona de conforto, né? Que ele tinha uma ocupação específica lá dentro, ele gozava de um certo status lá dentro por causa da posição da. Na verdade, ele ficou tentado a se matar, porque o velhinho que saiu primeiro se matou no mesmo quarto, né? Então, Ele viu lá escrito na madeira, aqui esteve fulano de tal. é verdade, eu troquei aqui. Ele foi tentado a Mas se matar. isso mesmo. E aí o Morgan Freeman, né, que começou a empacotar e tal, mas ele resistiu, né? E então assim, mas eu tô falando tudo isso por quê? Porque a frase que ele usou é o seguinte: o cara se institucionalizou, entendeu? Hum. Quando acontece isso, a pessoa ela se institucionaliza, né, dentro do sistema. Então, assim, a mente dele foi cauterizada com relação à liberdade, com relação a ele governar a sua vida, né? Porque na prisão ou no Egito, você não governa, né? Você é governado, né? Fala, Hum. Welby. Você sabe que isso, trazendo para hoje, não estamos tratando de gente em prisão, né? Estamos tratando de nós mesmos. Porque às Sim, vezes nós somos cauterizados a estar aonde estamos por causa do conforto. Porque o sim, desconforto é que te vai levar ao crescimento. E o crescimento não há como você crescer sem desconforto, né? E às vezes sim, você fica cauterizado, parado ali, não, que tá bom. É uma luta, eu costumo dizer sempre, eu falo para minha esposa, para os meus, os que estão por perto de mim, é uma luta constante do teu cérebro com a tua mente. Quem é teu cérebro? É o computador. Quem é a mente? É o sistema do Windows. Então toda vez que você abre o sistema do Windows, o computador começa a sofrer. Já liga o ventilador, já começa a esquentar. Quer dizer, é você esquentando, é dizendo não. Você quer ver coisa, marca uma academia. Aí eu preciso de uma academia para quê? Não é para emagrecer, para ficar bonito. É para você ter saúde. Aí o cérebro começa, calma, homem, esse negócio te dá calor. Esse rapaz se cansado. E vai nesse, né? E vai nessa. Nós hoje somos cauterizados a continuar onde estamos. Até para ler a Bíblia você encontra isso. Até para estudar coisa nova, você já mede a responsabilidade. Eu não vou estudar não, porque se eu estudar eu vou aprender, se eu aprender eu tenho que praticar. Uhum. Porque a Bíblia fala que é melhor não saber do que saber e não praticar. Então eu vou ficar por aqui mesmo. Costume egípcio. É, pessoal, vocês estão falando sobre ambientes, esse comentário que o Herbie fez sobre o filme lá, que você vê, ele entrou na cela e ele encontrou ali o relato de alguém que se matou. E ele teve desejo também de fazer a mesma coisa, para vocês perceberem como os ambientes, eles são carregados, e a gente, quando entra em qualquer lugar, até na nossa casa, a gente tem que fazer essa oração de limpeza. E você entra num lugar, você tem que pedir para Deus te cobrir com sangue. Por quê? Você vê, o rapaz entrou na cela, o espírito de morte se apoderou dele. Era um Não quarto, teve um êxito, mas se quarto, né? apoderou. Aí, essa semana eu vi também uma moça falando sobre ambientes, e ela fala, quando ela entra num lugar, ela se reveste para poder entrar naquele lugar, e na hora de ir embora, ela também ora. E na casa dela, 3 vezes por mês, ela faz esse processo de limpeza, né? A Darinha comentou isso esses dias na aula dessa semana, ou da semana passada, não sei. Enfim, e para que você faça uma limpeza completa, começando pelos quartos, pela cozinha, porque cada ambiente da casa significa uma parte de sustento do seu corpo. Então, os quartos é descanso e vestimenta, os banheiros são limpeza, a cozinha é mantimento e sustento, né? E por aí vai. Então, é interessante mesmo isso, né? Você vê, o ambiente realmente ele nos carrega. Nessa madrugada, nós fizemos durante o trabalho, a gente combinou de levar jantar, né? Fazer uma ceia lá. Então, cada um levou um prato e o meu supervisor, ele fez várias, ele ama cozinhar, ele fez vários tipos de comida.
Enquanto eu preparava aqui uma parte da refeição para levar, eu orei abençoando aquela comida. E aí, naquele momento que eu estava orando, falando, Deus, que comida gostosa, tal, vai ser bênção. Ele falou assim, da mesma maneira que eu estou abençoando essa comida aqui, quem estiver na sua casa fazendo a comida lá, deve estar abençoando também para outras coisas, porque eu tenho bruxo, eu tenho macumbeiro, tem vários lá, né? Mas o que que eu fiz? Eu, antes de começar a comer, eu orei, eu fiquei quietinha, mas orei, consagrei, fiz o meu prato e consagrei ao Senhor. E é o que a gente tem que fazer sempre. Quando a gente vai comer num lugar, não pode simplesmente entrar num restaurante e sentar à mesa. Você não sabe quem pôs a mão naquela comida, quem lavou aquela louça, qual era o estado emocional daquela pessoa naquele momento, né? Então, são detalhes que a gente precisa se atentar mesmo. E cuidar com os ambientes, né? Tem um nome certo para isso. São espíritos empoderados? Não. Enfim, eu vou lembrar, depois eu falo. Amém. Pois é, como nós falamos na segunda-feira, que a live de segunda-feira sobre alimentação e espírito e mundo espiritual foi poderosa, nós temos que imantar os alimentos. Lembram do imantar os Você sabe que esse alimentos? assunto Então não não vamos. começou segunda, né? Hã? Você sabe que esse assunto não começou segunda, né? Começou sábado. É o terceiro dia, Começou né? no sábado? Foi sábado. Não lembro dos detalhes aí. Mas isso tudo que nós estamos falando, né, me lembrou de várias coisas aqui, né? Que nem, sabe o que aconteceu essa semana? A Emily, minha esposa, ela teve um dia dessa semana que ela falou assim: eu tô com dor de cabeça. Assim, quando ela fala que tá com dor de cabeça, eu já sei que é opressão, entendeu? A maioria das vezes, né? Eu falei assim: quando começou a dor de cabeça? Que hora do dia? Aí ela foi assim, categórica. Ela falou assim: foi depois que eu ouvi um áudio de uma amiga antiga que eu tinha, que ela me mandou um áudio. E é o seguinte, essa amiga aí, que a gente conhece há muitos anos, ela e a família participaram, de uma igreja, que a gente conhece, né, há muitos anos e que eram, assim, os revoltosos da igreja, entendeu? Então, assim, nunca nenhuma pregação era boa, então, e assim, e essa moça, ela fez uma faculdade assim, cara, muito boa, se tornou doutora, entendeu? Montou consultório, entendeu? Só que assim, a realidade dela hoje é o seguinte: o consultório ela desmontou inteiro, tá, é, tá, todos os equipamentos estão se estragando porque estão em algum lado lá pegando poeira. Ela está dependente de remédios, remédios para a mente, né? Remédios antidepressivos e outras coisas. Tanto é que quando ela fala, parece que a pessoa está meio bêbada, assim, entendeu? Então a gente percebe que ela está com algum problema de conexão, entendeu? Traiu tanto o marido, desrespeitou tanto o marido que chegou uma hora, se separou e tal, babá. Então é o seguinte. O áudio que ela recebeu, a frequência do que ela ouviu, né? A frequência era tão baixa assim que trouxe uma opressão sobre ela, entendeu? Então, assim, vocês sabem que tem pessoas que entendem muito de frequência, de ambiente, de energia, de tudo isso daí, que as pessoas não ouvem nenhum áudio que é mandado para elas por WhatsApp. A pessoa já deixa isso claro. Ela fala assim, ó, eu só leio o texto, porque quando você lê, talvez ainda haja frequência, né, no que você lê, mas não é como você ouvir um áudio. Então, assim, tudo que tudo aquilo que a gente ouve não é neutro, não é neutro. Que nem ontem eu participo de um outro grupo aí que o líder desse grupo, ele é um cara que ele saiu da Batista e ele se converteu ao judaísmo, entendeu? Mas ele é uma benção, assim, ele é uma benção esse homem, né? Eu não vou entrar no mérito aqui do judaísmo, né?
Mas é assim, é um grupo que tem muita influência da parte dele, porque ele está mergulhado assim em toda a cultura judaica, né, e nos ensinos muito profundos assim que tem de todas as literaturas judaicas, na cultura judaica, e tudo mais, né? E aí eu entrei lá no grupo porque eu vi uma mensagenzinha lá e uma irmã falou assim, né? Uma irmã digitou lá. Então, irmãos, que me perdoem aqueles que amam, né, de paixão as músicas gospel, mas eu não consigo mais ouvir música gospel, ela relatando, né? Eu só consigo ouvir agora adoração em hebraico, né? E eu achei engraçado, né? Porque isso está acontecendo comigo já há quase um ano, entendeu? Porque muitas músicas que a gente ouve hoje elas são feitas para vender, entendeu? Para dar dinheiro quem compôs, né? Muitas, não estou falando que são todas, né? E também muitas músicas são músicas assim com uma carga de idolatria muito grande, que eu também não vou entrar nisso, porque nem todos vão entender o que eu vou falar. Mas assim, e muitas letras vazias, completamente vazias, porque você não adora. Aquilo ali é roubo do teu tempo dentro do culto, entendeu? É como se você estivesse falando assim: ai, parede branca, você é maravilhosa, parede branca. Ai, parede branca, você passa tanta paz. A sua brancura retrata uma pureza, ô parede branca, como você é linda e tal. Então, começa a prestar atenção nas letras das músicas gospel e depois você compartilha comigo. Então, então aí eu ouvindo, né, o relato da irmã lá, eu achei muito interessante, né? Aí eu separei umas músicas aí hebraicas que eu gosto muito, né? E coloquei lá no grupo. Então, assim, tem coisas que não adianta, só o ter diário com Deus, né, você mergulhando em gratidão, mergulhando em conexão, que a tua mente vai abrindo, né? E essa questão da música, né, das músicas que a gente ouve hoje, né, que nem muita gente já não ouve mais música secular, né? Por quê? Porque a maioria delas tem, todas elas são consagradas a entidades, entendeu? Então, assim, aquilo que você ouve, aquilo ali muitas vezes te dificulta para você governar o seu livre-arbítrio, te dificulta para você obedecer a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós somos água, né? 70% do nosso corpo é água. E a frequência na água, pega um copo, enche de água, começa a bater no copo, vê as ondulações ali, né? Tem vários experimentos na internet. Assim, tem um que é assim, é um tabuleiro, acho que de metal, aí ele põe areia e aí ele conecta músicas, né? Então, assim, vão formando vários desenhos, assim, geométricos, é um negócio impressionante. Então, assim, tudo que a gente ouve, seja de pessoas, seja de músicas, seja do que for, nada é neutro em nós. Então, nós temos que entrar num nível de purificação, assim, que quando você começa a entrar, você começa a ser é, confrontado dentro da tua própria casa, dentro da tua própria família, por aqueles que não estão na mesma frequência que você, entendeu? Não sei se alguém quer falar, hein? Se ninguém vai falar, eu continuo aqui, ó. Vai, Welber, fala aí. Continue. Oi? Continue. Então, Continue. deixa eu ver aqui, eu fiz umas anotações aqui. Deixa eu ver aqui. Então, isso que a Claudinha estava falando, né? Achei muito interessante, né? Do mesmo jeito que fala, Mayara, fala. Sabe o que eu queria falar bem rapidinho? É isso que eu tava falando. A gente vai se purificando e aí você não começa a não
umas coisas não dá mais, né? Então uma música já não vai dando, um negócio que você assistia antes você não consegue mais. Várias coisas assim você já não fala, não dá, não dá. E aí que vem o desafio, assim, sabe? Que é que a gente precisa também, queria ver com vocês como é que é isso na prática para vocês. Mas queria, por exemplo, às vezes o cônjuge não tá, às vezes, né, algum familiar próximo não tá na mesma coisa que você. E aí a gente tem que ter uma sabedoria para não começar a ser a chata religiosa e afastar, né? Não sei se para vocês aí vocês passam por esse desafio, mas às vezes para mim é um desafio, assim, de como administrar isso, porque ao mesmo tempo você fala, isso não faz sentido mais para mim. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ter jogo de cintura. Eu vou te Se dar um vocês têm as exemplo. dicas aí, ó, depois quero ouvir vocês aí, os mais maduros aí de relacionamentos. Eu vou te dar um versículo, né? Que foi que me deu assim um norte para seguir nessa caminhada que você colocou agora. Seja forte e corajoso, né? Foi o que foi dito a Josué, se eu não estou enganado. Seja forte e corajoso. Não é fácil. Você quer porque quer modificar a pessoa na raça. Você quer, a vontade é de abrir a cabeça da pessoa com a machadinha, botar, sabe, atorar lá dentro, botar os costumes e costurar de volta. Só que nada disso resolve. Só tem um Eu conselho, tenho uma, só tem um conselho a te dar. É ter eu paciência, tenho uma resposta. é ter paciência, calma e deixa acontecer e você continua fazendo. Porque uma hora não é você que vai se incomodar com a pessoa que não está fazendo. É ela que se incomoda. Por que que você faz? Por que está dando certo? O que que eu estou fazendo que não estou acompanhando? E aí você vê a mudança chegar. Hum. Ô, Mai, você tem uma, um auto, como é que chama? Uma autoescola. Quando você vai instruir os seus alunos a dirigir, a sentar naquele volante, você dá para eles algumas regras. E aí você vai ensinar para eles que cada pessoa, dentro do seu próprio carro, tem suas próprias regras e a sua própria velocidade. Você não pode obrigar que todas as pessoas ao seu redor andem na mesma velocidade que você, só porque você está andando naquela específica. Tem gente que vai acelerar muito mais e vai querer quebrar as regras. Tem gente que vai acelerar menos e, por tanta cautela, acaba também quebrando regras. Ou tem gente que vai andar direitinho. Então, assim, a psicologia explica que a gente tem uma tendência a se frustrar com as pessoas porque a gente espera que elas ajam exatamente como nós faríamos com elas. Então, a expectativa está muito mais em você do que no outro. Quando a gente passa a ser conhecedora de uma palavra, de uma ciência, de uma análise, você adquiriu aquela sabedoria. E nós podemos até contribuir e dividir com o próximo. Agora, se a outra pessoa não aceitar naquele momento, não quiser, o que você pode dizer é: ah, que bom que eu pude compartilhar com você a minha forma de pensar e você compartilhou a sua. É um bom momento para a gente falar sobre isso, porque as diferenças, elas precisam ser ditas enquanto ainda existe paz para conversar sobre. Que a partir do momento em que você percebe uma animosidade, aí é aquele instante que você tem que se calar, porque vale mais o silêncio, né? A Bíblia fala isso, que o tolo, ele se exaspera, mas o sábio, ele espera o momento certo. E também tem a questão do Espírito Santo, que eu sempre bato na tecla. Quem convence é o Espírito Santo. Você fala e orienta, mas não força para incutir na cabeça do outro. Porque assim, quando a gente tenta, por toda a lei, querer que a pessoa, né, como o Elvio falou, abrir a cabeça e fazer entrar lá dentro, aquela pessoa, ela acaba começando a evitar a gente, justamente com medo de que, por uma próxima vez, haverá um confronto, haverá uma discussão, haverá uma animosidade. Aí a pessoa começa a te evitar. E não é isso que a gente quer, né? Não sei se eu me fiz entender. Sim, Clau, fez sim. Mas é, né? Então é isso mesmo que você falou. A gente é um desafio, porque às vezes o que eu percebo, às vezes a gente precisa, me corrigem se eu não estiver certa, né? Pela experiência de vocês. Mas às vezes, por exemplo, eu percebo que de repente
eu vou fazer companhia, alguma coisa que eu não faria se eu estivesse sozinho, eu não faria, mas talvez ali eu vou estar, porque ali, aí eu, de alguma forma ali eu vou conseguindo, o Espírito Santo vai conduzindo, dando sabedoria, às vezes eu vou ficar em silêncio, outra hora eu vou falar algo, mas às vezes eu fico muito assim, sabe, tão rígida com tudo, eu percebo às vezes que, na minha experiência, que às vezes vai afastando um pouco, sabe? E esse jogo de cintura. E já entendi que assim, a gente não convence, é o Espírito Santo que convence. E outra, a palavra que tá vindo para mim muito forte esses dias, eu não lembro onde que tá escrito, mas que é através da nossa conduta cheia de temor diante de Deus que a gente acaba sendo uma inspiração para o outro, né? Para que o outro possa, aquele que ainda não segue a palavra, que não tem temor pela palavra, através da minha conduta cheia de temor, o outro acaba podendo ser transformado, né? Então essa palavra está marcando muito forte assim também, né? De que eu vou fazendo a minha parte, né? Vou fazendo e deixa que o Senhor trabalha. Mas assim, eu confesso que não é fácil, porque é Não um é, né? desafio. A gente tem É que ter um os meios. desafio. É o que eu falo, dá vontade de abrir a cabeça e enfiar o negócio lá dentro. Isso, você entender isso aqui, meu Deus do céu. Mas não é bem Agora, assim, né? olha que bacana, eu vou te dar um contexto do outro lado. Eu ouvi isso de madrugada. A gente estava batendo papo lá com o pessoal, e esse garoto que é bruxo, eu brinco muito com ele, né? Eu falo para ele assim, ai, Ricardinho, quando a gente estiver lá diante do Senhor, eu falei assim de madrugada, falei, vai chegar um momento que a gente vai se colocar diante de Deus e a gente vai prestar contas de tudo aquilo que a gente falou e fez. Daí ele, de uma maneira, a gente sempre conversa bastante assim, abertamente. Ele falou assim, então, Clau, o seu Deus age dessa forma. O meu Deus não é assim. A minha religião me ensina que cada um vai para o seu próprio lugar. Aí eu pensando comigo, Senhor, eu sei que ele vai para o inferno e eu vou para o céu. Aí ele falou assim, eu, por exemplo, na minha religião, fala que eu vou ficar diante de um sol. Eu falei, meu Deus, leva protetor solar. Você vai se queimar lá. Aí ele falou, não, esse sol é bom, ele não me queima. E a gente começa a brincar assim, mas aos poucos eu vou introduzindo, né? Tem uma passagem de Paulo, eu não me lembro exatamente que carta é essa, mas Paulo entra numa cidade e ele começa a falar sobre a liturgia daquelas pessoas, daquela religião, e começa como se fosse a enaltecer, fazer comentários bons sobre aquilo que eles fazem. Então ele deu toda uma volta, ele foi falando de tudo aquilo que eles faziam, do respeito que eles tinham pela religião, por aquele processo todo. Vou ter que me lembrar depois. E aí, quando ele faz o círculo com a volta completa, ele começa a falar do evangelho, fazendo uma comparação. E aí ele prega a palavra. Então, às vezes a gente precisa aprender essas. Ele fala sobre o Deus desconhecido, não é isso? Isso, Caselato, isso mesmo. Então, o que que ele fez? Foi uma estratégia que ele usou Então, para mas poder. eles com essa estratégia aí, viu? Depois eu comento. Ah, então, mas assim, às vezes a gente precisa usar de estratégia, né? Claro, direcionada com o Senhor, para ganhar as pessoas. Eu tenho liberdade para falar com o Ricardo algumas coisas assim. Então, de vez em quando eu puxo a minha cadeira, chego perto dele e falo assim, cara, que nem aquele dia que eu falei para você sobre que Jesus chegou para o paralítico e falou, pega a sua cama e anda. Eu falei, cara, eu ouvi uma coisa hoje de manhã, assim, do nada, eu cheguei e falei, cara, eu ouvi uma coisa hoje no rádio, que eu estava ouvindo, e fiquei impressionada. Aí eu falo com ele como se ele soubesse da história. Eu falei, sabe aquela passagem na Bíblia que fala que Jesus chega para um paralítico, ali no tanque de Betesda, e fala para ele, levanta, pega a tua cama e sai fora daqui. Aí ele ficou assim, me olhando, e ele falou, sei, porque ele também já leu a Bíblia, ele falou. Eu falei, meu, olha que coisa incrível, né? Eu estava ouvindo, e aí o pastor perguntou assim: se fosse você falando para um paralítico que ele estava curado, você ia falar para ele pegar aquela cama e andar? Eu falaria para o cara: deixa essa cama aí, cara, esse troço velho aí, tudo rasgado, já, joga isso aí faz parte do seu passado, você agora é outra pessoa. E aí um pastor explicou esse bate-papo de pastores, né? Não sei se vocês lembram dessa história que eu contei, mas rapidinho. E aí esse pastor que estava me ensinando falou assim: Jesus mandou ele pegar a cama dele e andar, porque antes a cama o carregava, mas agora que ele estava curado, é ele quem carrega a cama para dizer para ela: agora quem ordena e quem comanda sou eu. Você faz parte do meu passado, mas eu vou te carregar para me lembrar de que um dia eu dependi de você e hoje eu sou livre. E é assim que Jesus faz com a gente, sabia, Ricardo?
A gente carrega a nossa maca lembrando das coisas que a gente fez, mas a gente sabe que Jesus já nos libertou de tudo isso. E aí eu puxo a minha cadeira e volto para o meu lugar, e aí eu vejo que dou uma olhadinha de rabo de olho e ele fica assim, bem pensativo. Ele não disse absolutamente nada, mas eu sei que aquela palavra entrou no coração dele. Glória a Deus. Amém. Deixa eu falar um negócio importante aqui para a Maiara, com relação a isso que a Maiara falou dos cônjuges, que eu estou me tornando PhD nesse assunto aí. Isso é muito profundo, mas vamos começar do seguinte ponto, ó. Esses dias na minha mentoria que eu faço, a gente entrou num ponto muito interessante que quem quiser depois eu vou mandar no particular, não vou colocar isso no grupo porque é muito ouro para jogar para todos. Então, quem quiser, eu mando. É o seguinte: primeiro ponto, viu, Mayara, com o cônjuge. A gente precisa acessar o conhecimento, que esse conhecimento é ouro puro, isso, e a gente precisa entrar no conhecimento disso. A gente precisa aprender a discernir a diferença entre mentira e engano. Bom tema aí, né, Welby? Diferença entre mentira e engano. E para você entender isso, você precisa ouvir essa lição de alguém que tenha profundidade de cérebro, de psicanálise, de psicologia, entendeu? Mas com alicerce na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que aprender essa lição aí de mentira e engano. Aí, outro ponto que nós precisamos assim de uma capacitação do Senhor é a gente discernir em nós mesmos e no nosso cônjuge a atuação de espírito de religiosidade. Power, né? Então, assim, espírito de religiosidade pode estar atuando em nós e pode estar atuando no teu cônjuge para distorcer muita coisa que você acha que vem do Senhor e não vem do Senhor. Vocês vejam que o negócio não é para amador, né? O negócio. Calma aí, Albi, calma aí que você tá ansioso. Calma aí, só vou concluir. E aí, o último ponto aqui, viu, Maiara? Maiara, querida, te amo, viu, meu? Te amo no Senhor. Ainda bem que Deus nos conectou um dia. E aí, o terceiro ponto aqui é o seguinte: por vezes, o que vai impactar mais realmente o nosso cônjuge não são as nossas práticas da palavra de Deus. Então, você passar a madrugada orando, ir para o monte e tal, bababá, liderar um grupo de libertação e tal, né? Não é isso, mas sabe o que que é? É a transformação que o Espírito vai gerar em nós para passar amor para o nosso cônjuge. Eu tô engatinhando nesse último quesito aí, entendeu? Agora, de forma prática, isso que eu acabei de falar é o seguinte: por que que eu estou assistindo? Por que que eu estou assistindo os 10 mandamentos da, da Netflix? Por quê? Meu, vocês não têm a menor dúvida que eu tenho muito material assim que eu precisava estar mergulhando nisso, entendeu? E eu estou abrindo mão de fazer isso para dar um tempo de atenção, entendeu? De estar ali do lado, vendo ali, né? A coluna de fogo, a nuvem se movendo, aí a Zípora brigando com a irmã de Moisés, entendeu? Então, assim, por quê? Porque
Cada cônjuge tem a sua linguagem do amor, que são 5 linguagens do amor. Então você tem um que não adianta você falar palavras de afirmação para ele, né? Nossa, mas que comida deliciosa que você me fez. Suas mãos são abençoadas e tal. Mas não adianta, a linguagem do amor de alguns cônjuges não são palavras de afirmação, são presentes. Então você dá um presente e a pessoa se sente amada. Agora, o outro, a linguagem do amor, é tempo de atenção, entendeu? Então, é você fazer um passeio com a pessoa, ir no shopping, você caminhar no parque e tal, papá. Aí a linguagem do amor do outro é, é serviço, é serviço. Então, se você lava a louça para o seu cônjuge, que ele detesta lavar louça, então ele está se sentindo amado. Então, é serviço. E tem uma última linguagem do amor que eu não estou lembrando agora, mas é tempo de atenção, são palavras de afirmação, né? Aí é presente, serviço, e tem mais uma aqui que depois eu lembro, eu falo. Então, Mayara, já tem aí um trilhozinho. Fala, Regina. Você lembrou da última aí? Eu achei que Não é você. toque físico? Isso, exatamente, exatamente, toque. Sabe aquelas pessoas que você chega perto, o cara fica te abraçando e põe a mão em você, que isso daí eu não gosto, viu? Mas não gosto de Sinestésico. ser muito tocado, mas tem gente. O que que é, Cláudia? Sinestésico é a pessoa que fica tocando você. Ela precisa te tocar para se É, comunicar. então tem pessoas que a linguagem de amor dela é toque. É você ficar fazendo carinho o tempo todo e tal, bom, então tem isso aí. Então assim, ó, então isso daí, Mayara, já vai te dar muito material aí para você fazer umas pesquisas aí. Então, esse vídeo que eu tenho aí sobre a diferença de mentira e engano, quem quiser eu mando, né? Esse ponto é bem interessante. Agora, você discernir espírito de religiosidade que pode estar atuando em você e no seu cônjuge. E o terceiro ponto aí é a transformação em nós que vai se converter, né, em benefício para o nosso cônjuge e vai fazê-lo se sentir amado ou amada, entendeu? Isso impacta muito mais do que ele vê em nós práticas espirituais de elevação, entendeu? Amém. Fala, Elber. Fala, Elber. É, o assunto é tão, digamos, grave, porque precisamos, Mayara, ver o antes, né? Seu esposo era o quê? É, a minha era católica. Então, tudo isso influencia, né? Tem pessoas que são céticas, não acreditam em nada. Tem pessoas que já acreditam numa parte. E é um conflito direto com o seu pensamento, com o seu comportamento, com a sua maneira de agir. Então, talvez o meu conselho não sirva para você, porque eu tenho uma pessoa que era católica, né? E que foi formatada por faculdade pública, né? Temos essa também. Pessoas são formatadas dentro da faculdade pública, né? Eu cheguei antes a entender isso. A pessoa só vai chegar depois. O seu esposo ou o cônjuge da Esté ou da Cláudia, sei lá, o parceiro da irmã Cleide, foi o quê? Macumbeiro? Foi o cara que não foi nada? Aquele cara que diz, eu sou católico, mas nunca foi na igreja? Tudo isso influencia. Ou já é de uma igreja, ele veio lá da Assembleia de Deus, formatado pela religiosidade. Entendeu? Então, o que o Caselato explicou é minucioso. Né? Além de perigoso, é minucioso. A gente tem que saber onde andar para não cair do trilho e quebrar a perna. Entendeu? Ó, uma outra coisa aqui.
Anotei aqui enquanto o Elber estava falando, é o seguinte, uma outra coisa também, eu tenho feito isso, tá? Uma outra coisa que você tem que tomar cuidado também no seu relacionamento com o cônjuge é o seguinte, quando o cônjuge não está na mesma frequência que você, filtra o que você passa de conhecimento profundo espiritual. Filtra. Sabe por quê? Porque, por vezes, a pessoa não está preparada para receber determinados conhecimentos, revelações, e quando você passa, o espírito de religiosidade que está atuando nele, muitas vezes vai usar essa profundidade de conhecimento para distorcer contextos, para distorcer situações contra os resultados que você quer no teu relacionamento. A gente não tem a dimensão disso daqui que eu estou falando, entendeu? Mas a gente tem que filtrar, sabe? Uma frase que tem me marcado nas últimas semanas é a seguinte: não faça perguntas que você não está preparado para receber a resposta. Não faça perguntas que você não vai suportar a resposta. Entendeu? Não sei se alguém. A irmã Cleide levantou a mão. Fala, irmã Isso, Cleide. Caselato, isso quando a pessoa não usa o teu conhecimento contra você mesmo. Porque nós somos seres humanos. Às vezes eu estou dizendo para você, Caselato, não pega a água da torneira. Você tem que beber água do filtro. E por um descuido ou outro, por uma pressa ou outra, você me vê abrindo a torneira no copo. A pessoa usa contra você. Ué, você não estava falando que não é para eu pegar água na torneira e pegar no vidro? Por que você está pegando? Ué, você não fala isso direto? E olha você fazendo. Usa contra. E fica complicado. Fala, irmã Cleide. Shalom, shalom. Não, só para complementar tudo que já foi falado, que a gente tem que ter o cuidado também, porque por coisinha muito pequena acaba entrando o divórcio, né? E é só pedir a Deus sabedoria e direção, e Deus vai dando. Que é como o pastor Caselato falou, a frequência de um é sempre maior do que o do outro. E a gente vai ter que sempre que abrir mão, ou a mulher, ou o homem, de algumas coisinhas para poder tá, tá equilibrando o relacionamento, né? É isso. Amém. Amém. Pois é, irmãos. Profundeza da profundidade aqui, hein? É o seguinte, viu? Quer crescer, case. Quer voar, tenha filhos. Quer ser trasladado, tenha netos. Então, o processo é complexo. Concordo plenamente. O processo é complexo, meu, mas a gente chega lá, meu. Viu? O segredo é manter a nossa mais alta frequência, que é gratidão, né? Gratidão é a mais alta frequência que existe, né? Então, esse é o ponto. Não é reclamar, não é lashon hará. É você enxergar muito mais o que você tem do que aquilo que você ainda não recebeu, né? Porque por vezes a gente não tem maturidade para receber determinadas bênçãos, né? Você já soube daquele camarada que ele estava sem emprego, quebrado, ferrado, aí ele começa a orar e tal, aí Deus começa a prosperar, né? Aí a primeira coisa que ele faz é trocar o carro. Aí depois a segunda coisa que ele faz é comprar uma casa na praia. Aí todo fim de semana ele só vai para a praia, ele não vai mais na igreja. Então ele vai para a praia, entendeu? Então assim, tem determinadas coisas que se Deus nos der em determinado momento, aquilo lá vai ser destruição para vocês para nós, né? Então, que nem aquela passagem, né, dos 10 leprosos que o Senhor curou. Então, assim, talvez
para a maioria daqueles leprosos, aquela cura não foi bênção, entendeu? Pode ter sido o motivo daquela pessoa perder a vida eterna, porque a maioria do ser humano, ele quer um milagre de Deus, ele quer uma cura muitas vezes, ele quer uma prosperidade financeira, não é para passar a viver de acordo com aquilo que Deus quer para ele. Ele quer aquela bênção para ele continuar a viver do jeito que ele quer, entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas que nem culto que enche igreja é o seguinte: venha receber a sua cura nesta noite, venha ser próspero, venha, viu, receba de volta o seu cônjuge em 3 dias, né? Igual a plaquinha no poste, né? Eu faço amarração forte. Receba o seu amado em 3 dias ou devolva o seu dinheiro, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Que a gente vê em muita igreja. Então, as 3 coisas que enche igreja é prosperidade financeira, cura e relacionamento, né? Conjugal. E às vezes algo que você recebe numa determinada altura vai te levar para um caminho muito distante de Deus, né? Que nem tomara que eu esteja, bom, tomara não, né? Mas eu tenho consciência de uma coisa hoje. Se eu já tivesse recebido muitas medidas de bênção financeira que eu sei que estão reservadas para mim, eu já teria me divorciado há muito tempo. Entendeu? Por quê? Porque quando você tem um certo nível de poder econômico, você meio que se sente até independente de Deus, entendeu? Então, eu não digo isso só da minha parte, né? Mas também com relação a Emily. Então, assim, se a gente já tivesse recebido o que está destinado, por vezes você já teria sacrificado o teu relacionamento, entendeu? E quando você abre mão de algumas coisas que são totalmente espirituais e te empoderam no mundo espiritual, o teu propósito ele fica difícil de ser realizado, ou você não pode mais realizar o teu propósito na mesma dimensão que deveria ser, entendeu? Ainda bem que está sendo gravado isso, viu? Porque eu preciso ouvir de novo isso que eu acabei de falar aqui. Você tocou num assunto bem interessante, porque às vezes você está preparado, você pode receber, jamais divorciaria, mas o outro não. E eu tenho comentado isso às vezes. Cuidado que eu posso estar empatando você alcançar uma bênção ou você pode. Eu fui alertado pelo Espírito Santo sobre isso há 2 anos e pouco. Estávamos deitados e eu falei para minha esposa assim: você sabe por que a gente não avança? Ela, por quê? Eu falei: porque os nossos corações não estão alinhados. Como assim? 18 anos juntos não está alinhado? Eu falei: não, não está. O dia que você alinhar seu coração ao meu, ou eu tiver que alinhar o seu, das duas umas. Ou a gente volta ou a gente segue. No mesmo lugar não fica. Como assim? Eu falei: eu vou explicar. Não adianta eu querer comprar um sítio e você um apartamento. Não adianta eu querer uma picape e você uma Fiorino. Não, é um carro fechado. Vocês estão entendendo o exemplo que eu estou dando? E é nos mínimos detalhes. Não adianta eu querer ir para a igreja e você ir para a balada. Lógico que não é isso que acontece, graças a Deus. Não adianta eu querer uma coisa e você pensar em outra. E às vezes quando eu escolho uma coisa, você põe defeito. Às vezes é uma coisa que vai nos fazer bem, você escolhe e eu ponho defeito. Em vez de examinar, parar, isso chama-se alinhamento de corações. Você precisa alinhar o seu coração ao meu, desejar a mesma coisa que eu, porque foi isso que o Eterno nos escreveu lá, ó.
você deixa pai e mãe, junta-se a ela ou junta-se a ele, torna-se uma única carne. Quando eu torno uma única carne, eu torno um único pensamento. E às vezes você está até preparado, casal. Você jamais, se recebesse hoje, por exemplo, uns 2 trilhões, né? Vamos botar assim logo para arrebentar, você largaria. E a senhora Emily está? Às vezes é ela que está preparada e você não está. Tá fechado o microfone. Tá fechado o microfone. Isso que o Elber acabou de falar aí, né, com relação ao cônjuge, a gente. Cláudia, teu microfone está aberto, Cláudia. Teu microfone está aberto. Então, assim, Desculpa. isso que o Elber acabou de falar aí, né, desse alinhamento com o cônjuge, eu falei exatamente isso aí com a Emily há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás. Na semana passada eu falei de novo para ela. Falei assim, Emily, nós falamos de alinhamento na semana passada. Cadê a lista que eu te pedi para você fazer para a gente alinhar as nossas agendas, né? Porque eu ouço muito isso, né? Ah, você me exclui da sua agenda porque você assume compromissos espirituais a semana inteira, tá? E não é verdade, né? Você assume compromissos espirituais a vida inteira, o seu grupinho, você valoriza muito mais o seu grupinho do que eu e tá bom. Aí eu falei isso há 2 semanas atrás. Semana passada que eu estava no curso, né, que a gente nem pôde estar aqui, eu escrevi, falei assim, Emily, cadê a lista do nosso alinhamento? Nós precisamos nos alinhar, que é exatamente o que o Elby falou. E a gente pode fazer esse paralelo no nosso casamento com o Senhor. Muitas vezes a gente não recebe determinadas bênçãos porque o nosso coração não está alinhado com o Senhor, né? Alinhamento. Essa palavra Deus tem trazido muito assim nos últimos meses, entendeu? Alinhamento, né? Se as coisas não estão alinhadas, ó, um quer ir para o norte, outro quer ir para o sul. Como é que chega no destino? Não chega, né? Né? Então, meus irmãos, isso aí, porque o modelo da vida cristã, né, é um casamento com o Senhor. Então, a gente tem a opção aí, quem está casado, de ser trabalhado aí mais profundamente, né? Então, esse alinhamento com o cônjuge é um paralelo com o alinhamento com o Senhor, né? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente ora e encerra, já que já tem muito pano para manga aqui, já falamos muita coisa aqui. A Mayara já saiu aqui, né? Vamos orar. Amém, glória a Deus. Ninguém mais quer falar nada? Dou-lhe uma. Pastor, eu quero só fazer um pedido para o senhor, se o senhor Então, puder fazer. Mandar para mim a playlist com as músicas judaicas, mesmo que eu não tá. entenda alguma coisa, mas no espírito eu vou sentir. Uma vez o senhor Tá. mandou algo e, nossa, foi tremendo aqui na minha casa. Eu sozinha aqui foi bênção pura dos louvores. Eu até dancei que nem eu via lá. Tem Se o uma senhor puder música, mandar. tô lembrando aqui, que eu vou colocar no outro grupo lá dos judeus lá que eu falei, né? Tem uma música que ela se chama Ana Berroa. Ana Berroa. Gente, eu vou pôr no grupo, eu vou mandar para você, irmã, mas eu vou pôr no Avodá essa música aí. É o seguinte, essa música eu não tenho assim a dimensão da profundidade dela, entendeu? Mas é um ensinamento assim, poderosíssimo, entendeu? Quando você canta essa música, ou você ouve, né? Depois você. Tem músicas que eu já decorei, assim, no hebraico, né? Pouquinho, mas tem. Então, assim, aquelas frequências da música, elas vão impactando o mundo espiritual com bênçãos sobre o teu sábado, o teu Shabá, sobre o domingo, sobre a segunda, sobre a terça-feira, sobre a quarta-feira, porque cada dia da semana, bom, aqui a gente já entra em calendário, né?
Porque cada dia da semana existe uma influência maligna, mas existem as influências do Senhor, de bênção, né? E essa música aí, Ana Berroa, é uma música poderosa. E no início dessa música tem toda uma legenda, assim, que você pode dar uma congelada e ler o que é essa música. E depois, durante a música, quando entra na segunda-feira, por exemplo, ali descreve qual que é a bênção da segunda-feira, entendeu? Depois da terça. Aí você dá uma pausada no YouTube e lê. É muito poderosa essa música aí. Mas eu mando sim, irmã Cleide, eu mando para a irmã ali. Posso colocar no Avodá aí umas 5 músicas aí para vocês degustarem aí, tá bom? Amém. Quer orar aí, seu Elber? Pai eterno, grandioso, Criador, santo, poderoso, que tem aberto as portas do céu e descido, Pai eterno, uma sabedoria ímpar para nós que estamos te buscando e só tem quem te busca. Te agradeço por este Shabat. Eu me pergunto, Pai querido, o que seria de mim se tu não tivesse feito esse Shabat? Porque o trabalho às vezes me toma e se não é o Shabat, eu faria 7 dias por semana. E às vezes a gente não entende o porquê que tu colocou restrições na alimentação, tu fez o dia de Shabat para ter comunhão conosco. Às vezes não entendemos a tua palavra quando se trata de um não. E o não esta semana tem batido forte em minha memória, em minha mente. E estamos formatados a recusar o não. Quando às vezes o não é o fechamento de uma porta maligna e a abertura de uma porta celestial, de uma porta divina. Muitos nãos em tua palavra é para que nos mantemos, Pai eterno, limpos, para que nos tornemos tabernáculo do teu Espírito Santo, para que tu habite em nós. E às vezes as nossas grosserias, as nossas rebeldias, com os nãos, não faça, não haja, não vá, né? Nos tira da tua presença. Então eu te peço neste momento, Pai querido, que estejamos sensíveis aos nãos. Para quando a gente ouvir um não, a gente examinar o porquê daquele não. Esta semana tu desceu, Pai eterno, um aviso em mim e depois eu fiquei surpreso com o resultado. Eu sei que foi de ti aquela instrução. Eu ensinei o meu filho a obedecer. E na verdade, Pai, quem precisa aprender a obedecer sou eu. Obedecer não é questionar. Obedecer não é pedir explicação para depois fazer. Obedecer é fazer. E depois confiar que tu, Pai, que mandaste a gente obedecer, vai dar conta do resto. E às vezes a gente quer entender primeiro para saber se a consequência vamos suportar. A gente quer a explicação para saber se vamos aguentar o processo, chegar até o final. E a obediência não é isso, Pai. Então me ensina a te obedecer. Amém. Me ensina a te obedecer. Simplesmente discernir a tua voz e te obedecer. Se é para falar, que eu fale. Se é para fazer, que eu faça. Se é para seguir, que eu siga. E depois, se eu tiver que entender, eu entenda. Se não, tem coisa que eu não preciso entender, papai. Eu não estou capacitado para isso. Às vezes a minha capacidade não chega nem perto. E a gente fica querendo
entender para fazer, explicações para saber. Nos dá um coração ensinado. Como Amém. foi esta manhã, Pai, pela voz do teu servo, eu sei que teu Espírito Santo falou e eu te agradeço por isso. Porque aqui até uma pergunta, Pai Eterno, que a Cláudia fez, que a Maiara fez, é o teu Espírito futucando a gente para descobrir um assunto onde devemos aprender, onde devemos ter mais relação contigo. E eu só te agradeço, Pai, por este momento maravilhoso. Eu já não sei mais viver meu sábado sem esta reunião. Amém. Não sei, Pai. Eu sei que foi obra de tuas mãos. Ardia no meu coração e parecia que eu não tinha força para fazer. Tu ardeu no coração do meu amado irmão e hoje estamos aqui. Amém. Não interessa, Pai. Se tiver só eu e ele, vai acontecer. Eu lembro que sábado passado, Pai querido, tu não nos permitiu, mas no domingo eu abri. No primeiro dia da semana eu abri e foi assim, grandioso. Porque temos que ter, Pai, esta conexão contigo. É Amém. como uma árvore que tem um galho que precisa da seiva desse tronco. Se tirar esse galho, ele morre. Pode pegar o galho e enterrar lá, mas não vai adiantar. Ele vai morrer. Então eu preciso de ti. No santo nome de Roshua HaMashiach, eu te peço e te agradeço por tudo que tu tem Amém. feito e faz e irá fazer. Amém. Amém. Queria só deixar um último ponto aqui que veio no meu coração aqui enquanto você estava orando. Sabe o que a gente falou agora há pouco, né? Não faça perguntas que você não suporta a resposta, né? O último ponto que eu queria deixar com relação a essa questão do cônjuge ou alguém que Deus pôs próximo de você, né, para você influenciar, é o seguinte: não entra em debate teológico com o teu cônjuge, entendeu? Não entra em debate teológico. Não adianta, entendeu? Não adianta. Tem coisas que se você for debater, você for provar o que você for falar o que você sabe, a outra pessoa não está preparada para a resposta, entendeu? Não está preparada para a resposta. Então, o que poderia ser bênção vai ser motivo de discussão. Então, não entre em debate teológico. Por vezes, eu sou confrontado, né, com determinadas práticas que eu tenho hoje e às vezes eu não explico. Eu falo assim, olha, eu estou em Techuvá há 3 anos já, você está começando agora. Então, assim, fica no teu tempo. Não vou entrar nisso porque não adianta, entendeu? Então, não entre em debate teológico. Mesmo com pessoas que às vezes você está evangelizando e tal, não entre em debate, não entre em debate, porque quem convence o espírito, quem convence a pessoa é o espírito, não somos nós. Não é o nosso conhecimento, não são as nossas experiências, é o espírito que transforma quem Deus colocou do nosso lado, seja amigo, seja cônjuge, para fazer a obra. Amém? Shalom, A shalom. minha esposa, ela saiu do trabalho para ir para o hospital pegar minha sogra. E de lá a patroa dispensou ela e ela ligou para mim: vamos tomar um milkshake? Eu nem tô tomando por causa do açúcar, né? Mas eu falei assim: vamos. Aí os meninos estavam brincando na rua, é a experiência que eu tava falando na oração. Aí eu falei: Eric e Henry, entra e toma banho, às 4 da tarde, né? Que eu abro a garagem e eles ficam na frente da garagem brincando, lá na frente da maçonaria. Aí o mais novo já ouve, já parte, não questiona. O mais velho eu tenho que explicar, eu tenho que saber. Ele tem que avaliar as decisões que ele vai tomar, se vai tomar prejuízo ou não. E nesse dia, Deus desceu assim uma instrução, eu falei: entra pra tomar banho. Pra quê, papai? Eu vou tomar banho e sair da rua agora. Eu falei: o problema é seu, escolhe. Você tem 10 anos, já tem o direito de escolher. Você quer me obedecer e tomar banho ou quer ficar na rua? Aí ele parou assim: eu vou tomar banho. Falei: ótimo, então a gente toma banho, puxa os portões. Pode fechar que eu também já tô parando. Aí daqui a pouco do nada ele falou assim: eu vou pra rua. Eu olhei pra ele assim e falei: pode ir, fica à vontade.
e comecei a preparar meu coração, porque aquele dia eu ia fazer, Caselado. Eu ia deixar ele dentro de casa sozinho, eu ia subir com o outro. Aí ele foi até o portão assim, porque as meninas vieram chamar ele, né? As outras crianças, os meninos ali. E aí ele foi, quando ele chegou no portão assim, ele travou. Não, eu vou tomar banho. Eu falei, então vá tomar banho, eu puxo os portões. E aí a minha esposa chegou. Quando a minha esposa chegou, eu falei, tá acontecendo isso, cala a boca, fica quieto. Não fala nada. Ele vai te perguntar, porque ele enquadra na hora. Mamãe, papai mandou ele tomar banho, a gente vai fazer o quê? Aí a minha esposa disse, não é comigo não, é com ele. E aí ele ficou calado, moendo, tomou banho, se arrumou, eu tomei banho, minha esposa tomou banho e saindo, né? Quando chegou no certo pedaço do caminho, a minha esposa entrou numa farmácia para pesar ele, porque ele está precisando emagrecer 2 quilos para fazer uma cirurgia. E orem por ele por isso. E aí ele achou que era só isso, né? Ah, você me tirou da rua só pra eu vir me pesar? Eu falei, vem aqui que eu vou lhe passar uma instrução. Quem obedece não questiona. Quem obedece não precisa de explicação. Se você hoje ficasse na rua, você ia ter um prejuízo enorme. E eu sei que você ia chorar lágrimas de sangue. E eu ia aguentar essa lágrima, mas tu ia chorar. Por que eu falei? Porque a partir de agora, nós vamos entrar num lugar onde você jamais iria aceitar ficar de fora. Aí ele até passou direto assim, eu entrei no lugar que vende milkshake, ele abriu aquele sorrisão, eu falei, então, quer ficar na rua? Não, você é louco, vou ficar na rua não. Eu falei, então aprende a obedecer, porque você saiu daqui de dentro. O pai jamais quer algo de ruim para você. E você precisa avaliar. Você sempre está nessa, querendo avaliar se a decisão que você tem que tomar para depois é mais valorosa que a que você tem que tomar antes. E é assim, meus amados, que a gente tem que fazer com Deus. Obedecer. Ele mandou, vai e faz, cara. Vai lá fazer. Não fica procrastinando, não. Deixando para depois. Com medo. Ai, será que vai dar certo? Maiara, eu estou orando por você toda noite. Essa noite foi tremenda, né, irmã Cleide? Foi tremendo essa noite. 4 pessoas oraram 1h20. Glória a Deus, amém, gente. Porque eu sei o que você está passando. Obedecer a voz de Deus, minha amiga, não é para qualquer um. E obediência não exige explicação. Obedece primeiro e entende depois. Obedece primeiro, vai entendendo no caminho da obediência, né? Amém? Amém. Shalom, shalom, meus queridos. Shalom.